Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras e vereadores que compõem essa Casa de Leis. Quem se faz presente aqui na Câmara, assessores, funcionários e imprensa, e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu, semana passada, fiz um pronunciamento falando da questão da saúde na nossa cidade e levantei alguns pontos. E no mesmo dia eu fui procurado pelo diretor do hospital e ao qual acabamos marcando uma reunião e podemos dizer assim, para poder colocar alguns pontos em cima dos devidos is. Então eu havia comentado que até então alguns empresários, faziam colaboração com o hospital, porque eu tinha essa menção, essa informação, e Oscar falou que não, e ele falou que eu atirei o problema no ventilador e ele pediu que eu consertasse isso, eu ia consertar. Então, estou consertando, que segundo ele, empresários não contribuem, alguns têm alguns contratos com o hospital para prestação de alguns serviços. Tanto que falei que não tinha problema nenhum de reparar aquilo que eu falo. Eu acho que isso tem a ver com dignidade, caráter e hombridade, Mas precisamos levar em consideração a questão assim do que a gente vive na saúde no nosso município. Muitas vezes nós falamos aqui que a gente tem que ir atrás de soluções, Nós vivemos uma situação crônica, um acúmulo de anos após anos. Nós estamos atualmente discutindo se o raio-x funciona ou não funciona, quando em outras cidades a gente já tem tomografia e ressonância à disposição da população. Então, isto é um atraso e precisa ser visto. Preciso considerar também que nós estamos na 11ª licitação para contratar médicos para virem trabalhar na cidade e quase, na maioria, nunca apareceu um candidato, salvo em 3 delas que apareceram alguns. E me faz questionar o porquê que esses candidatos não vêm para São Bento do Sul. Haja visto que eu considero uma cidade tranquila, uma cidade que é perto de tudo, longe de nada, tem uma segurança boa, tem uma educação boa, e nós não estamos conseguindo isso. Assim como a classe médica, a gente vê uma defasagem dos salários dos profissionais do município, que quando comparados com cidades, qualquer uma da região, a gente sai perdendo e muito. Consideramos também que São Bento do Sul não tem uma disponibilidade de imóveis para aluguel, e o que tem não é barato, verdade seja dita, o mercado imobiliário de São Bento ele é alto, então tem essa condição, ele não é um atrativo para quem vem aqui. Nós temos que levar em consideração também que nós temos uma lei municipal que permite ao concursado, o médico contratado, que ele reduza as horas dele de 40 para 30, para 30, 20 e até 10. Particularmente eu acho que a gente deveria rever esta lei. Uma vez que o médico reduz a sua carga, fica um déficit de 10 horas, de 20 horas e até 30 horas, às vezes, num posto. E se está difícil conseguir um médico que venha trabalhar 40, imagine 30, 20 ou 10 horas. Então, é uma sucessão de acúmulos de coisas que não vem de um ano, vem de muito mais, sem querer culpar ninguém. E a bem da verdade, o que a gente precisa também colocar aqui é que nós temos um acordo, um contrato com o hospital, e a gente vê que as reclamações do atendimento do hospital são imensas e que essa classificação de atendimento ela é pulseira vermelha, laranja, azul, verde e amarela, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde da gravidade do quadro clínico do paciente quando este passa pela triagem é determinado. O nosso contrato com o hospital visa apenas atendimento de pulseira vermelha e laranja. O hospital não tem contrato para atender azul, verde e amarela. Mas quem vai lá e pela triagem recebe essa pulseirinha, não vai ser atendido? Vai ser atendido.
Só que, infelizmente, vai ficar na fila de espera e que o tempo também é determinado pelo Ministério da Saúde. E por que tanta gente vai para o hospital? Aí vem aquela questão de que a saúde é um problema crônico em São Bento do Sul. Hoje, nós deveríamos ter, em média, de 2 a 2,5 médicos para atender a cada 1.000 habitantes. Conversávamos, eu e o Hélio, no meu gabinete, antes de vir para a sessão, e o Hélio levantou uma questão de um posto de saúde, onde um médico atende 6.000 habitantes. A conta não fecha. Não tem como. Vai ficar gente sem atendimento, e quem é pai, quem é mãe sabe que diante de um filho com febre, com qualquer dor, vai ter que buscar um socorro. Aonde essa pessoa vai? No hospital. Só se cada bairro mandar 10 pessoas para o hospital porque não deu conta, o efeito vira uma cascata crescente. A avalanche vai parar em cima do hospital. Então a gente precisa rever algumas coisas, a gente precisa rever essa questão do salário dos médicos, levar em consideração que se para aumentar o salário do médico, a gente tem que aumentar o salário do prefeito. A gente vai ter que criar coragem para isso. A palavra é essa, é coragem. As pessoas precisam ser informadas e as pessoas precisam entender do que se passa na nossa cidade. A gente precisa rever a questão, por exemplo, de salário de engenheiros, como falou a líder de governo Terezinha, né? A gente está conseguindo manter alguns projetos através da Munesc, mas quando comparado o salário dos nossos engenheiros aqui da cidade com outra cidade, Rio Negrinho, qualquer Campo Alegre, a diferença chega a ser quase de 100%. Ninguém vai ficar aqui. Ninguém vai querer fazer carreira aqui. Os profissionais vêm, vão pegar experiência. Ao invés de investir na cidade, termina o contrato de licitação, que fala que é de 6 meses, com prorrogação até 2 anos, e vão vazar. Ah, mas eles só pensam no dinheiro? Desculpa, gente, quem não pensa em dinheiro? Todo mundo pensa em dinheiro. Então a gente precisa começar a pôr os pingos em cima dos is. Paulo Zéfica? Uma parte, vereador. Sim, claro. Vereador, eu concordo em quase tudo que o vereador coloca. Na questão de aumentar o salário, que eu fico com dúvida, porque na gestão anterior houve essa mesma discussão, que teria que ter coragem para aumentar o salário do prefeito, para que os médicos ganhassem mais e a situação da saúde melhorasse. Pois então foi, você criou coragem, aumentou o salário do prefeito, era de 16 mil na época, passou para 22, 23 mil. Os médicos também foram aumentar o salário e a situação continuou a mesma. Então, tipo assim, eu fico até com medo, sabe? Que a gente aumenta o salário e a situação continua na mesma e as pessoas na mesma situação esperando por um bom atendimento. Então, sinceramente, eu tenho dúvida se a saída é aumentar o salário. Talvez poderia ter alguma outra saída para essa questão. Na questão administrar, é difícil saber. Mas o salário aumentar, não sei se esse é o caminho, porque a gente teve essa mesma situação na gestão passada. Então, eu fico com essa dúvida. Mas obrigado pela parte, vereador. Ok, obrigado. Posso, vereador? Sim, Terezinha. Só a título de contribuição à sua fala, vereador, talvez se pensar em contratação através de pessoa jurídica, somente para que pensemos a respeito. Ok. Paulo Zéfica, fico feliz quando você fala que a situação era a mesma, porque até então, daí, quando a gente entrar na questão de falar sobre a administração pública, então a gente vai pensar que nada melhorou, pelo menos está igual, né? Mas acho interessante a sua colocação, né?
e vamos juntos pensar nessa possibilidade. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador.